análise da oração do Pai Nosso, porque a gente precisa aprender algo que a gente ainda não está preparado para tanto. Jesus, em tudo aquilo que ele falava, ele tinha duas características básicas. Uma, a concisão. A outra, a profundidade. Tudo que ele falava com profundidade e de maneira bastante concisa. Então, o que a gente vai fazer na noite de hoje? A proposta aqui na noite de hoje. Penetrar um pouco nessa profundidade de Jesus e nesse espaço de sentido, de significado, trazido pela concisão. Aí a gente vai explorar esses pontos. Então, assim, como fazer a oração do Pai Nosso? Primeiro, é preciso ter compreensão das palavras, das frases, das ligações que tem a oração do Pai Nosso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o Pai Nosso pode substituir todas as preces. Isso porque ela traz para a gente tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o próximo. Ela seria, né, basicamente assim, a materialização daqueles dois princípios básicos trazidos por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente pudesse pensar num símbolo para simbolizar literalmente a oração do Pai Nosso, a gente poderia pensar na cruz. É preciso fazer a oração do Pai Nosso com um sentido de profundidade, o contato que você vai ter com Deus. Isso você precisa entrar na verticalidade. E a horizontalidade da fraternidade com o próximo. Então, exatamente o sinal da cruz, que é isso que vai acontecer ao longo da oração do Pai Nosso. Ok? Então, a gente vai procurar aqui entender as palavras que foram utilizadas, as frases e essas interligações. Para ver se a gente consegue adentrar um pouquinho, né, gente? Não tem como, Jesus, anos-luz na nossa frente. A gente pode dividir a oração do Pai Nosso em 3 momentos. Um momento de adoração, que é esse momento de interiorização, de contato com Deus. Um segundo momento, que é o momento de submissão, a gente faz uma reverência à vontade de Deus. E aí vem o terceiro momento, que são os momentos dos pedidos. Esse momento de adoração é de profunda verticalidade. O que vai se fazer? Buscar a vivência de Deus, esse contato direto com a divindade, né? É muito importante que a gente sinta, no momento em que faz a oração do Pai Nosso, uma mudança na alma. Por quê? Porque você entra em contato com o Criador, e esse contato faz com que você se transforme. Perfeito? Jesus falava, eu e o Pai somos um. É isso que a gente precisa fazer e sentir quando faz a oração do Pai Nosso. Então, vamos dizer assim, a oração do Pai Nosso é dividida em 7 cláusulas, né? As 2 cláusulas que representam esse primeiro momento aqui seriam: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que é uma, e a segunda, venha a nós o vosso reino. O segundo momento seria esse de submissão, de reverência à vontade de Deus. Nós nos curvamos ao Criador. Ali a gente renuncia ao orgulho, por quê? Porque a gente reconhece como, vamos dizer assim, a causa primeira de todas as coisas. São as expressões utilizadas, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e a última, assim seja. E o terceiro momento, o momento dos pedidos, né? Das coisas necessárias para a vida da gente. É nesse momento que a gente vai ver que Jesus desenvolve, e que é preciso desenvolver também, esse sentido, essa vivência fraterna em relação a todos os outros. Representado pelas expressões, né? Pelas cláusulas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Perguntar, será que fazer a oração do Pai Nosso de forma mecânica funciona? Me foi passada a oração do Pai Nosso, eu via muita gente faz nossas orações. Será que isso funciona? Gente, vocês conseguem imaginar o poder que existe em cada uma dessas palavras do Pai Nosso? São 2000 anos de utilização, de pessoas que utilizaram essas palavras com extrema fé. É melhor fazer do que não fazer.
O que a gente propõe na noite de hoje é que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Mas a gente nunca pode desprezar uma oração feita com fé, né, e boa vontade. A oração do Pai Nosso, ela representa um verdadeiro roteiro para o desenvolvimento da alma. O que a gente precisa, então, não pode fazer a oração do Pai Nosso uma única vez. É algo para ser repetido, 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 né, todos os dias, justamente porque a gente vai aprendendo e crescendo cada vez mais nessa evolução. Jesus falou, orai sempre e nunca deixeis de orar. Então, vamos lá para as cláusulas, né? A primeira cláusula. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que é esse momento de adoração, esse momento de interiorização. Vamos lá, Pai Nosso. Essas duas palavras sintetizam a verdade da existência, porque elas nos trazem a natureza de Deus, a natureza do homem, o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com seu próximo. Pai. O que nos remete, Pai? Dentro da oração do Pai Nosso, o Criador. Perfeito? Mas também nos remete coisas. O provedor, o protetor. Tudo isso está englobado nessa expressão Pai. Quando a gente fala Pai, a gente tem que entrar nessa vibração. O relacionamento do homem com Deus, representado na palavra Pai. Como é que a gente pode extrair, como é que a gente conhece Deus? Analisando a sua criação. Observando a sua criação, a gente consegue acessar as características de Deus. Uma delas, né, ou duas, por exemplo, poder e sabedoria. É só a gente analisar o universo, o cosmos. Se nós formos daqui para a próxima galáxia, a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, a gente vai demorar 2 milhões de anos para chegar na próxima galáxia. Existem bilhões de galáxias. Como é que a gente pode olhar para essa grandiosidade e não reconhecer o poder e a sabedoria de Deus? Uma outra coisa que eu gostaria de explorar melhor, uma característica que é a bondade, a solicitude paternal. Estava andando com a minha esposa e a gente passou do lado de uma árvore assim, e dos passarinhos, esse tamanhozinho, na nossa frente, fazendo maior escarcela. Pi, 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 pi. E o normal é que o ser humano, quando chega perto do passarinho, o passarinho vai embora. E eles continuaram lá, firmes, lá, né, criando um maior escarcel assim. Aí a gente caminhou mais um pouquinho, parou e olhou, tinha um ninho. Então, olha, Deus coloca no instinto do animal o quê? O amor. Esse sentido de proteção, cuidado, zelo com a sua cria. Aí eu pergunto, o relacionamento de homem com Deus. Como será que Deus nos trata? Jesus dá a resposta. Qual é o tratamento, né, de Deus para nós? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais nos céus, dará bens ao que vos pedirem. Então, com essa simples palavra, Pai, o que Jesus fez? Simplesmente acaba, aniquila com qualquer ideia ou ideologia que pudesse ser desenvolvida a respeito de um Deus cruel, punitivo, vingativo, Pai amoroso, Pai bondoso, protetor, provedor. Ele fixa também a natureza do homem. Se é Pai nosso, nós somos filhos, feitos à imagem e semelhança. É uma lei universal. Uma roseira não vai dar lírios. Uma vaca não vai criar um potro. Cria, né? A um potro. Então, nós, se somos a imagem e semelhança de Deus, a gente traz em nosso interior essa grandiosidade dele. Então, somos filhos. Nosso. Aí eu vou falar palavra por palavra, depois a gente junta tudo. Nosso. Somos todos irmãos. Existe um Criador, e o resto tudo é criação. Sejam as coisas, sejam os seres humanos. Então, nós todos somos irmãos. Qual seria, então, a palavra nosso, qual o relacionamento do homem para com o homem? Fraternidade. Perfeito? Fraternidade dos homens. É uma frase, eu não sei o autor, mas eu acho muito bonita. Nenhum de nós vive ou morre
para si mesmo. Então, nessa palavra, Deus, ou Jesus, elimina qualquer, vamos dizer assim, ideia que a gente possa ter de raça escolhida, indivíduos preferidos. Então, não tem judeu, não tem romano, não tem grego, não tem árabe, tem o quê? Seres humanos, irmãos. Perfeito? Somos todos iguais. Eles destroem também todos os sistemas criados pelo homem para impingir algum tipo de dominação e escravidão de um povo sobre outro, de pessoas sobre outras pessoas. Acaba também com qualquer ideia de superioridade, pelo menos na essência, somos todos iguais. Falamos do Pai, do nós, agora o que está no céu, que está nos céus. Né? Deus é uma realidade imanente e transcendente. Jesus retrata isso de uma maneira maravilhosa. Ele está presente, Deus, então, está presente em toda a criação. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas Jesus, quando fala que estás nos céus, ele quer estabelecer uma diferenciação, porque é a característica transcendente de Deus. E Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Ele está retratando sobre justamente essa característica. É imanente, mas justamente por Deus ser o todo, ele é maior do que as criações, a criação. Perfeito? Quando ele fala, então, Deus está no céu, ele está falando de Deus, causa primeira de todas as coisas. Okay? Indica o movimento da criação. É sempre do mundo causal para o mundo manifestado. O mundo onde Deus está é o da causa. E nós estamos no mundo manifestado, que estás nos céus. Então, é nossa obrigação reconhecer Deus como fonte de toda e qualquer manifestação. Jesus disse, o Pai em mim é que faz as obras. Nosso destino é expressar Deus das formas mais grandiosas. Jesus disse, vós sois deuses. Mas nunca, por maior que seja a expressão, a manifestação que a gente venha ter aqui no planeta Terra, a gente nunca pode esquecer que a causa primeira de todas as coisas é Deus. Quando a gente esquece disso, a gente deriva para o ateísmo, para o materialismo, ou para a megalomania, né? A gente começa a achar que é um Deus pessoal. Então tá, e o que significa Pai Nosso que estais nos céus? Aqui é a primeira parte daquele processo de interiorização que a gente estava conversando. Certo? É o início da conscientização. Deus não é imanente na gente, então quando ele começa essa oração, isso aqui é uma invocação. Invocar é o quê? Se colocar em comunicação com. Então, é a criatura colocando-se em comunicação com Deus, está invocando Deus. E essa comunicação é feita de alma a alma. Por isso é necessário interiorizar. Então, fazer de uma forma mecânica, é claro, pode-se conseguir alguma coisa, mas quando você interioriza, Pai nosso que estais nos céus, você está abrindo a sua alma individual para que ela seja invadida pela alma universal, por Deus. E é nesse momento que há uma mudança na alma da gente. Então é importante, quando a gente estiver fazendo a oração do Pai Nosso, a gente sinta essa transfiguração, essa transformação. Esse é o objetivo. E à medida que a alma individual vai tomando consciência, o processo de evolução é exatamente esse, né? A gente tomar consciência do Deus que existe dentro de nós. Cada dia que passa, passo a passo, a gente vai sempre em consciência de Deus. Jesus tinha uma consciência de Deus absurda. Santificado seja o vosso nome. Essa é a cláusula que eu mais gosto. Né? Seria a parte intermediária desse processo de interiorização. Então, você faz a invocação e pede que Deus invada a sua alma. E agora você vai num processo de aprofundamento dessa interiorização. Santificado seja o vosso nome. O que é santificado? A natureza de Deus é de criador, causa primeira de todas as coisas. Mas é também o quê? Sagrada, santificada, pura, perfeita, completa. Né?
esse momento, essa cláusula é uma cláusula vertical. Eu fico imaginando como deveria ser Jesus fazendo, ele falando, santificado seja o vosso nome. Ele reconheceu, tanto que ele conseguia de consciência de reconhecer dentro dele mesmo a sacralidade da vida, o sagrado que é o Deus dentro da gente. E é com essa disposição que a gente inicia, né, a oração do Pai Nosso. É o religar. Jesus não professou uma religião, mas indicou como você se conectar com Deus. É preciso, nesse momento, a gente sentir a unidade com o Pai, a ponto de dizer, eu, Pai, somos um. Santificado seja o vosso nome. Sacralidade da vida. Interiorização. A segunda cláusula, venha a nós o vosso reino. Seria a parte final desse processo de interiorização. Reino de Deus. Reino de Deus seria algo externo? Seria um local? Jesus responde, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, ele aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ok? Então é um estado de espírito, que faz parte do reino de Deus. Paz, alegria, beleza, harmonia, abundância, tudo isso integra o reino de Deus. Venha a nós. É muito interessante, né? Eu fiz inúmeras vezes a oração do Pai Nosso, mas só depois de um determinado tempo é que a gente procura deixar o egoísmo do lado. A oração do Pai Nosso trabalha basicamente orgulho e egoísmo. O orgulho nesse reconhecimento da causa primeira de todas as coisas, que é Deus, da respeito à vontade de Deus, e o egoísmo em relação à fraternidade com o próximo. Então, assim, não existe nada na oração do Pai Nosso que não seja dirigida a toda a humanidade. Eu sempre fiz a oração do Pai Nosso, eu falava Pai Nosso, mas na verdade eu falava meu Pai. Venha a nós, eu falava venha a mim. Eu falava venha a nós, mas dentro de mim eu sentia venha a mim. Ou a alguém, um ente querido meu, alguém que eu gosto bastante. Pão nosso, mas eu sentia meu pão. Dai-nos hoje, dai a mim, ou dai a alguém que eu gosto. Perdoai as nossas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Ou seja, não existe nada na oração do Pai Nosso que seja individual. Tudo que a gente faz e pede na oração do Pai Nosso é em relação a toda a humanidade. Okay? Então, vejam a lógica. A gente entra na invocação, pede para que Deus invada a nossa alma. Okay? A gente aprofunda esse processo de interiorização como santificado. E agora a gente pede para que essa vivência da presença de Deus dentro de nós se manifeste em nosso mundo, dizendo, venha a nós o vosso reino. Nosso mundo, não meu mundo. Todas as pessoas da humanidade. Por que é tão importante, eu estou batendo tanto nessa tecla do religar e da mudança na alma? Porque, gente, de privação, você não vai tirar a abundância. De doença, você não vai tirar a saúde. De medo, você não vai tirar a coragem. Então, se você estiver naquele momento com medo e for fazer a oração do Pai Nosso, daí a importância dessa transfiguração. Quando você tem contato com Deus, não existe medo. Em contato com Deus, não existe privação. Em contato com Deus, não existe doença. Perfeito? Por isso que é tão importante a gente realmente sentir essa unidade. Terceira cláusula. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Agora, a gente sai daquele momento de interiorização e vai para o momento de submissão. Reverência à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. O que seria a vontade de Deus? Como é que a gente pode apreender a vontade de Deus? A vontade de Deus pode ser apreendida nas leis divinas. Lá a gente encontra exatamente qual é a vontade de Deus.
E ninguém pode alegar ignorância às leis divinas porque elas estão esculpidas na nossa própria consciência. Okay? Em essência, as leis divinas, o que elas trazem? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em essência, a vontade de Deus tem a ver com isso. Quando Jesus falou, seja feita a vossa vontade, será que é possível que ele estivesse referindo, que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, que seja feita a vontade dele? Será que o homem, com a sua vontade, tem condições de frustrar a vontade de Deus? Nunca. A vontade de Deus, ela é sempre realizada. É impossível ela ser frustrada por qualquer coisa, porque senão não seria Deus. Perfeito? Então, Jesus não estava se referindo. Nós temos livre-arbítrio, nós temos a liberdade de cumprir a lei de Deus ou infringir a lei de Deus. Quando a gente cumpre, o bem vem a nós. Quando a gente descumpre, a gente sofre as consequências. Perfeito? Mas frustrar a vontade de Deus, não. Então, Jesus, quando fala, seja feita a vossa vontade, ele está nos estimulando a reconhecer a autoridade de Deus. Ou seja, reconhecer que tudo o que acontece é da vontade de Deus. A gente é meio rebelde ainda, a gente não consegue compreender isso, porque muitas vezes a gente se revolta contra aquilo que acontece. Se aconteceu, é preciso entender de um ponto de vista um pouquinho mais alargado, porque acaba sendo, se aconteceu, acaba sendo a vontade de Deus. Okay? E também, assim, quando fala, seja feita a vossa vontade, para fazermos jus ao reino de Deus. Na cláusula anterior, a gente não pede, venha a nós o vosso reino, mas o reino de Deus só virá a nós se cumprirmos as leis divinas. Ok? Outra frase bonita, né? Nossa vontade é nossa para fazê-la vossa. E assim na terra como nos céus. Estamos num momento de submissão. Né? Céus seriam o quê? Os mundos felizes. Os locais onde os seres que lá habitam sabem respeitar a vontade de Deus. E aqui na terra, a gente ainda luta, né? Há uma renitência a cumprir a vontade de Deus. Então, quando Jesus fala assim na terra como nos céus, ele está nos estimulando a pedir, né, que Deus auxilie a todos os seres humanos que consigam cumprir a vontade de Deus aqui na terra como ela é cumprida nos mundos superiores, nos mundos felizes, pelos seres que lá habitam, de forma tão perfeita quanto eles conseguem cumprir. Percebam a sabedoria do Pai Nosso. É profunda. A gente não deveria orar pelo bem de alguém, para que ele obtenha paz, para que ele obtenha felicidade, para que ele seja feliz. A gente não deve fazer isso nem mesmo pelos nossos filhos, não como a forma que Jesus nos ensina. Como assim, Ju? O que a gente deve pedir? A gente deve pedir que aquela pessoa que a gente está mentalizando no momento da oração cumpra a vontade de Deus. Porque se ela cumprir a vontade de Deus, naturalmente todas essas coisas virão a ela. É simplesmente impossível você orar por alguém que descumpre conscientemente as leis de Deus, que ela não vai ter as consequências do descumprimento. Perfeito? Então, a felicidade não está... Imagine assim, se um estuprador, assassino e ladrão, e ele quer continuar fazendo aquilo e toda oportunidade que tem, comete esses crimes. E aí você vai rezar para que ele seja feliz? Não tem como. O mundo inteiro pode rezar para que ele seja feliz e ele não vai ser. Ele só vai ser feliz quando ele começar a cumprir as leis divinas. Perfeito? Então, é uma mudança que a gente tem que ter no momento em que a gente faz a oração. Pedir para cumprir, para que ele tenha força suficiente para cumprir as leis divinas. E, naturalmente, tudo de bom advirá a nós. Perfeito? Depois dessa reflexão, ficou tão fácil amar os inimigos. Vejam bem, uma pessoa te fez um mal.
você não vai rezar pelo bem dela. Você vai rezar para que ela consiga cumprir a lei divina, respeitar o próximo. E quando a pessoa, à medida que essa pessoa faz isso, ela vai ter a paz, a felicidade, a tranquilidade, a harmonia. Fica bem mais fácil amar os inimigos a partir dessa premissa. Quarta cláusula. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O momento da interiorização, o momento da submissão à vontade de Deus. E agora começam os pedidos. Pão. Pão é muito maior do que aquele alimento de farinha e fermento. Perfeito? O que seria o pão material a que Jesus se refere? Veja bem, né? O brilhantismo de Jesus. Jesus não fala das coisas, para obter as coisas, mas fala do pão. O pão é o alimento que vai te dar as forças para você conseguir aquilo que necessita para a vida. Não é ganhar nada do universo, porque tem as leis divinas, e aqui tem uma lei muito importante implícita, a lei do trabalho. Okay? Então, a gente pede esse pão. Tem o pão material, que é, vamos dizer, o alimento para que você possa conseguir as coisas necessárias da vida, ter forças para conseguir as coisas necessárias da vida. Mas Jesus, principalmente, se referia ao pão espiritual. Qual seria o pão espiritual? O alimento para que o espírito mantenha suas forças para continuar o seu processo evolutivo. Por exemplo, pão espiritual, amor, fraternidade, justiça, paz. Todo espírito precisa disso. É isso que vai dar a condição dele continuar evoluindo. Okay? E por que você fala que principalmente Jesus se referia ao pão, mas não ao pão material? Também ao pão material, mas não só, e nem principalmente ao pão material, mas principalmente ao pão espiritual. É farto aí nos noticiários pessoas que têm o supérfluo, inclusive, não é nem o suficiente para ter a força para conseguir as coisas necessárias da vida. Tem mais do que o supérfluo, são pessoas milionárias que cometem suicídio. Famosas, bonitas, ricas, que cometem suicídio. Significa se nós não tivermos o pão espiritual também, a nossa vida não vai muito para frente. Ok? E o pão espiritual, dentro da linha da oração do Pai Nosso, o que seria principalmente? A vivência da presença de Deus, a submissão à vontade de Deus e essa fraternidade em relação ao próximo. Okay? É isso que marca o progresso da alma. A partir do momento que a alma individual começa a ter essas coisas, ela tem a força para conseguir tudo mais. O ódio, a raiva, ressentimento, inveja, desejo de vingança, desnutre a nossa alma. Esse contato com Deus, a fraternidade em relação ao próximo, nutre a nossa alma, nos dá força e a gente continua. Agora, essas outras coisas aqui retiram a nossa força, acabam com a nossa força, desnutrem a alma. O nos, né, que é aquele processo de se referir sempre à humanidade, nunca pedir o pão só para você, mas esse pão material e espiritual para todos, para toda a humanidade. Tem uma expressão aqui, né, que eu acho muito interessante, duas, né, na verdade. De cada dia o pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Então vamos analisar o de cada dia e o hoje. A que Jesus estava se referindo? Ele se refere que esse pão, que é principalmente espiritual, ele precisa se renovar todos os dias. A gente não pode viver do passado, das conquistas que a gente teve no passado. 10 anos atrás eu tive um contato com Deus, foi maravilhoso. Sim, mas esse contato ele tem que ser constante, ser renovado dia após dia. Por isso a necessidade de se fazer a oração do Pai Nosso constantemente. E ele precisa ser algo presente, no aqui e agora. Mas e o futuro? O futuro, se você fizer com que o dia de hoje seja tudo o que ele deveria ser, você não tem que se preocupar com o futuro. Fique tranquilo em relação ao futuro.
o dai-nos, né? Dai. Será que a gente pode esperar tudo de Deus, então? Jesus já começou falando do pão. O pão é o alimento para conseguirmos as coisas pela lei do trabalho. Ok? Então, o preguiçoso não adianta orar pelo pão material. O orgulhoso, o egoísta, não adianta orar pelo pão espiritual. O quê? A gente precisa fazer por merecer o pão material e o pão espiritual. Está implícita a lei do trabalho. Né? Temos que conquistar o nosso pão material e o nosso pão espiritual pelo suor do nosso rosto. Jesus mesmo diz, a cada um segundo suas obras. Então, não é esperar. Quando a gente... Não, mas lá na frente eu falo. Mas então, assim, justiça divina nesse momento da oração do Pai Nosso. A prosperidade do mal, ou uma privação de um homem de bem, é sempre efêmero. Perfeito? Vai passar. Mais cedo ou mais tarde, este mal vai receber as consequências da lei de causa e efeito, como um homem de bem também. Talvez ele esteja resgatando alguma coisa do passado. E ele vai passar, e o bem advirá a ele. Isso não tem como a gente negar. Bem? Então tá agora. Então o que significa? Falamos do pão, do nosso, de cada dia, o do hoje, do dai. Então o que significa? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A gente pede a Deus que Ele conceda a gente os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias para a vida. E pelo esforço, a nossa própria evolução espiritual. Feito, tudo decorre do nosso próprio esforço. Quinta cláusula. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outro momento aqui do pedido. Da agora em diante, o pedido até a última cláusula lá. O perdão é uma chave estratégica dentro da oração do Pai Nosso. Vamos dizer assim, o problema central da vida. Por quê? Porque trata da nossa libertação. Nós vivemos num planeta de prova e de expiações. Nós fizemos muitas coisas equivocadas no passado e hoje estamos aqui ou para expiar ou para sermos provados. E Jesus sabia disso quando fez a oração do Pai Nosso. E ele sabia que nós precisávamos do quê? Do perdão de Deus. Perdoai as nossas dívidas. Então, ele nos estimula a nos voltarmos para Deus e pedirmos a chance para mudarmos, para demonstrar que nós mudamos e para que a gente possa resgatar também os erros que a gente cometeu. A gente precisa dessa misericórdia. Só que, logo em seguida, vem, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus condiciona, sem sombra de dúvida, você para ter o perdão do Pai, tá? O que você já fez, e continua fazendo, né? Porque a gente ainda erra muito aqui nesse planeta. É preciso cumprir outra lei. Tudo lei divina. A lei da caridade. Perfeito? Então é assim. Aquele que descumpre a lei da caridade pode esquecer do perdão de Deus. Ele será cobrado até o último centavo. Perfeito? Esse perdão, a gente deve estender a quem? A todos a quem nós devemos o perdão. Todos aqueles que nos prejudicaram. Perfeito? Quando Jesus fala, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está também enunciando a lei do dar e do receber. Olha o nome, perdoar. É necessário doar primeiro. Depois você recebe. É assim que se funciona. É dando que se recebe. Você concede o perdão e aí recebe o perdão de Deus. Não tem como fugir disso. Então, a nossa capacidade de receber o perdão de Deus está diretamente ligada à nossa capacidade, à nossa generosidade em dar o perdão ao próximo. Quando a gente
fica ressentido, tem desejo de vingança, a gente fecha, né? A gente corta o fluxo divino, do benefício e da bênção divina que poderia chegar. O erro, né? Quando a gente viola a lei divina, quando a gente fica ressentido, quando a gente tem o desejo de vingança, a gente entra numa espécie de acorrentamento. Acorrentamento com quem você menos deseja. E se você persistir nesses sentimentos, você vai acabar, mais cedo ou mais tarde, atraindo essa pessoa, porque você cria com ela um elo mental, uma cadeia mental, um elo cósmico. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar atraindo, sendo atraída para a sua vida, seja nessa vida ou em uma outra vida. Então, o perdão é extremamente necessário para que a gente possa se libertar desse acorrentamento. E pela lei do amor, quando você perdoa o outro, o amor é fascinante por isso, né? Porque ele nunca beneficia um só, ele beneficia sempre, né? Mais de um, pelo menos mais um. O outro também fica mais fácil para que ele possa também perdoar. Nós não somos obrigados a gostar de ninguém, mas somos obrigados a amar a todos. A maior tragédia do homem é esse senso de separação. Né? Achar que eu sou separado tanto de Deus, quanto do próximo, quanto do meu irmão. Essa realidade, né, imanente não pode sair da nossa cabeça nunca. Se isso fosse verdade, seria possível machucar um irmão sem que nada me acontecesse. Eu poderia humilhar, tirar alguma coisa dele, ser indiferente à dor dele, sem que nada acontecesse. Mas não, estamos todos interconectados. A própria forma como Deus criou o mundo. Ele é a causa primeira de toda a criação. Ele é presente em toda a criação. E toda a criação vinculada entre si. Por isso que, quando a gente não concede o perdão, a gente vulnera a lei divina, que está dentro da nossa própria consciência. Então, assim, quando Jesus fala, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nesse momento nós estamos pedindo a Deus que nos conceda a capacidade, não só a nós, né, ao orante, mas a toda a humanidade, a capacidade de diluir, né, ressentimento, raiva, inveja, desejo de vingança, qualquer coisa que seja. Se as orações não estiverem obtendo resposta, para um pouquinho, investiga lá dentro. E se você não tem algum ressentimento contra alguma pessoa, algo que aconteceu, uma situação, uma instituição, porque isso pode estar atrapalhando o seu processo evolutivo. Perfeito? Se a gente adiar o perdão em relação ao próximo, teremos adiado também o perdão de Deus em relação a nós. Sexta cláusula. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Vamos pegar o primeiro. Ainda estamos naquele momento lá dos pedidos. Tentação. O que seria uma tentação? Seria uma situação em que a gente poderia transgredir a lei divina. Por exemplo, eu tenho muita inteligência, eu tenho muito dinheiro, posso cair na tentação de me considerar melhor do que o outro. Eu tenho muito conhecimento, eu posso cair na tentação de me achar o senhor da razão. Eu tenho muito destaque, muito conhecido. Posso cair na tentação de querer me engrandecer cada vez mais, ter glórias, honrarias, distinções pessoais. Isso do lado do orgulho. Do lado do egoísmo, por exemplo. Conquistei muitos bens materiais. Eu posso cair na tentação de viver a minha vida sem olhar para aquele que está ao meu lado, necessitado. Não nos deixeis cair em tentação. Será que Jesus estava se referindo a que a gente não fosse submetido à tentação? Não faz o menor sentido isso, principalmente estando nós vivendo um planeta de prova e expiação. Nós somos
O processo evolutivo é esse. Nós somos tentados o tempo todo. Jesus foi tentado. Perfeito? Então, Jesus não estava se referindo a não deixe que nenhuma tentação recaia sobre nós. Não. Estava falando para a gente se voltar para ele e pedir que nós tivéssemos, não só nós, toda a humanidade, né? Tivéssemos forças para quê? Não cairmos. Sairmos da tentação vitoriosa. Seria assim, não nos deixes cair quando em tentação. E se cair, acabou tudo? Não. Levanta e continua o seu processo evolutivo. Okay? Mas livrai-nos do mal. Mal. Deus é a fonte de todo bem. É impossível que de Deus venha algum tipo de mal. O mal está em nós mesmos, nas nossas próprias imperfeições. Okay? A gente cria o mal quando a gente descumpre a lei divina. Os maus espíritos aproveitam essas nossas imperfeições e atacam. E ali se pode considerar um mal. Mas o mal mesmo está onde? Na nossa própria imperfeição. Qual seria, na verdade, o único mal? Estagnar no seu processo evolutivo. Não desejar acabar com essas imperfeições. Não desejar, por exemplo, vencer o egoísmo, vencer o orgulho. Isso sim seria um mal. E a única forma de afastar esse mal seria trabalhar as nossas próprias imperfeições. Então, livrai-nos do mal. Está pedindo para que toda a humanidade tenha a condição de, tenha a força para corrigir as suas próprias imperfeições. Resistir a esses impulsos dos espíritos maus. Imagine se toda a humanidade rezasse com essa consciência. De que todos nós estamos pedindo para que todos tenham condições de corrigir as nossas próprias imperfeições. Com certeza, teríamos uma outra sociedade. E fecha com a cláusula, assim seja. O que é o assim seja? Aquele primeiro momento de adoração. A gente se interioriza, conecta com Deus, aprofunda na sua santidade. Pede para que o reino dos céus, né, seja manifestado na nossa vida. Aí depois a gente passa por um momento de submissão. Seja feita a vossa vontade. Aí fazemos os pedidos. E como que encerra a oração do Pai Nosso? Mais uma vez, nos curvando à vontade de Deus, ao poder de Deus. Inclinamos, mais uma vez, a sua sabedoria e poder. Sabendo que não nos é dado compreender todas as coisas. Será que o que está acontecendo comigo é realmente bom? É realmente mal? A gente não sabe. Então, depois, olha a sabedoria de Jesus, né? Depois de fazer todos esses pedidos, ele ainda fala, assim seja. Seja conforme a sua vontade. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Né? Vamos confiar nisso. Boa noite a todos.